Ninguém gosta de perder. Esse é um sentimento comum, um pensamento igual. Ninguém gosta de perder tempo, perder dinheiro, perder alguém que ama, perder oportunidades e até coisas simples. Você perde a chave de casa, você já fica irado, você perde o ônibus na hora de você ir para o ponto de ônibus, você já fica azedo o dia inteiro. Você perde uma data importante de aniversário de alguém, você fica se culpando por isso. Perder é uma coisa que não faz parte da nossa vontade e nunca fará. Só que pior do que você perder alguma coisa ou alguém é você estar perdido. E no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, Jesus tira o dia para tratar com os perdidos. Esse é o único assunto, é o único tema que Jesus vai debater. Ontem nós estávamos ao vivo aqui no Devocional às 6 horas da manhã, como estamos agora também. São 6 horas e 3 minutos agora, nós estamos ao vivo, mas o vídeo sempre fica disponível para você assistir no seu tempo. E ontem nós falávamos que o capítulo 15 do Evangelho de Lucas é muito precioso e era impossível falar em um único dia. Por isso hoje é a continuação. E eu realmente aconselho você que está aqui pela primeira vez ou você que não assistiu o devocional de ontem, terça-feira, volte para você assistir o de ontem. O ideal é que você assistisse desde o primeiro, mas pelo menos o de ontem é preciso que você assista para depois você assistir este aqui para que tudo faça sentido. Mas eu vou dar um contexto breve aqui para você entender. Jesus havia sido convidado para ter uma refeição na casa de um pecador e muitos pecadores estavam lá. Os religiosos, os fariseus, os escribas, acadêmicos, quando souberam disso, eles foram até essa casa, mas eles não entraram. Do lado de dentro estava Jesus e os pecadores. Eles estavam do lado de fora, julgando Jesus, dizendo como pode esse homem aí diz ser um homem enviado de Deus, mas olha só com o tipo de gente que ele se mistura. E é assim que Jesus então vai contar 3 parábolas. Essas 3 parábolas estão conectadas. A primeira parábola é a ovelha perdida, ou seja, a ovelha que se perdeu, mas estava longe. Todo mundo sabia que ela havia se perdido, inclusive ela mesma sabia que estava perdida, porque por mais que o animal seja irracional, ele consegue perceber que ele está perdido. Eu estava até contando ontem que o meu cachorrinho de estimação, a princesa, ela se perdeu recentemente e quando eu a encontrei no meio do mato, ela, quando me viu, ela fez uma festa, porque ela sabia que ela estava perdida. Essa ovelha sabia que estava perdida. Todos sabiam, inclusive ela mesma, que ela estava perdida. Guarde essa informação. Essa foi a primeira parábola. A ovelha que se perdeu longe e sabia que estava perdida. Depois Jesus vai falar da dracma, que não sabia, era uma moeda. Estava perdida, mas não sabia que estava. E se perdeu dentro da própria casa. E aí Jesus chega à terceira e última parábola, que é o desfecho, que é a parábola do filho pródigo, onde ele vai falar de 2 filhos. E, na verdade, um filho representa a ovelha que se perdeu. Esse filho que foi para longe, que em um dado momento sabia que estava perdido, etc, etc. Esse filho é a ovelha perdida. Já o outro continuou na casa. Não se via como um perdido, mas estava perdido e a reação dele mostra isso. Vamos ler capítulo 15, versículo 11, para a gente concluir o capítulo 15. Todos os dias, às 6 horas da manhã, o nosso devocional sobre o Evangelho de Lucas, que tem abençoado tanta gente. Depois eu até queria, quando acabar aqui, além de nomes para oração, hoje eu queria que você deixasse a sua experiência. Eu acho que eu nunca pedi isso. Hoje eu queria que você colocasse aqui abaixo. Isso tem acrescentado na sua vida? Eu queria ouvir isso de você, o quanto isso tem acrescentado na sua vida espiritual. Capítulo 15, versículo 11 diz: um certo homem tinha 2 filhos, olha aí, ó, a ovelha e a dracma. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles, atenção ao detalhe, a fazenda. Os 2 receberam a herança. Os 2. Você só pede herança para alguém
Na verdade, você só recebe a herança de alguém quando aquela pessoa morreu. Quando esse filho pede e o outro não pediu, mas aceitou, é como se eles estivessem dizendo assim: pai, eu quero o que você tem a me oferecer, mas eu não quero nada contigo. É como se o pai tivesse morrido para ambos, porque os dois aceitaram aquela herança. Entende aqui? Eles queriam o que o pai tinha a oferecer, mas eles não queriam nada com o pai. É como muita gente. Ela quer aquilo que Deus tem a oferecer. Ela quer as bênçãos, ela quer os milagres, ela quer a proteção, e tudo isso é maravilhoso, não tem pecado nenhum você buscar isso. Mas ela não quer compromisso com Deus. Ela não quer tirar alguns minutinhos, 15 minutinhos todo dia, e participar de um momento como esse aqui de estudar a palavra de Deus. Para ela isso é chato, ela quer que Deus livre ela logo e entregue o milagre que ela quer, mas ela não quer se envolver com o pai. Os dois, atenção, os dois eram assim. Os dois. Os dois receberam. Olha o detalhe, e ele repartiu por eles a fazenda. Ambos receberam a herança. Ambos enxergavam o pai como se tivesse morrido. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. É a ovelha que foi para longe, que fez um monte de bobagem, que fez coisas que não devia ter feito. É esse filho aqui. São os mesmos pecadores que Jesus estava lá tendo aquela refeição, que estavam perdidos, mas eles sabiam que estavam perdidos. É muita gente que está me assistindo agora que diz assim: pastor Guilherme, eu estou perdido. E você sabe que está. Isso aconteceu com ele, ele se perdeu. E aí ele foi trabalhar com porcos, foi apacentar porcos, e ele até pediu no versículo 16, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, ou seja, a ficha dele caiu, ele disse para ele mesmo: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. Veja só, a ficha dele caiu. Aqui, depois de muita cabeçada, ele se deu conta que ele estava perdido. E aí ele falou assim: eu preciso voltar para o pai. Eu preciso voltar para o pai. Ele estava perdido, mas ele teve um momento de consciência em que ele desejou voltar para o pai. E o pai o recebe com uma festa. E o pai disse para ele: meu filho, versículo 22, eu vou te dar a melhor roupa, um anel no dedo, sandália nos pés, tragam um bezerro, vamos fazer uma festa, um banquete, porque o meu filho que estava perdido, ele voltou. Ele agora está comigo outra vez. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, o outro, esse continuava na casa. Estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro. Ele contou a história. Mas ele se indignou e não queria entrar. Olha que como a palavra de Deus é perfeita. Você lembra como é que começou essa história no capítulo 15? Jesus estava dentro da casa com os pecadores. E os religiosos estavam do lado de fora se recusando a entrar, dizendo: nós não vamos entrar aí, nós viemos só ver como pode esse homem se juntar com esse tipo de gente. É isso aqui, ó. É isso aqui. Nós temos aqui dois grupos. Quantos estavam perdidos? Os dois. Só que um sabia que estava perdido. O outro não se considerava perdido, mas eles estavam perdidos. E eles, exatamente como na história nessa parábola que Jesus conta, eles se recusaram a entrar naquele ambiente ali junto com os pecadores. Eles falaram: não, eu não vou
nós não podemos nos misturar com esse tipo de gente, porque eles se achavam melhores do que os outros. Na verdade, os dois estavam perdidos. Olha o coração desse filho. Estava dentro da casa. Mas olha o coração dele. Versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao seu pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento. Será mesmo que ele nunca havia cometido nenhum erro? Olha a visão que esse filho que estava dentro da casa tinha sobre ele mesmo. Ele se achava perfeito. Ele se achava melhor do que o outro irmão. Eu quero concluir por aqui. Na verdade, os dois estavam perdidos. A diferença é que um sabia que era o pecador. Ele se via como um pecador. E por isso que o pai fez uma festa para ele. O outro estava perdido dentro da própria casa. Você sabia que existem muitas pessoas perdidas e que carregam uma Bíblia debaixo do braço? E que frequentam uma igreja, têm uma religião, mas estão perdidas. Isso não é ruim, frequentar uma igreja? Óbvio que não, pelo amor de Deus. Mas isso não é sinônimo de que uma pessoa que frequenta um ambiente religioso, ela está bem espiritualmente. Porque aquele outro filho que tinha ido para longe do pai, mas ele longe teve mais consciência do que o filho que estava na casa. Você sabe quem precisa da misericórdia de Deus? Todos nós. E é isso que Jesus quis dizer no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Aqueles pecadores que estavam ao redor da mesa precisavam da misericórdia de Deus, mas aqueles religiosos também precisavam. Todos os dias, peça isso. Deus, tem misericórdia de mim, me ajude. Se veja como um pecador. Olha a arrogância desse filho que estava dentro da casa, dizendo: eu nunca transgredi um mandamento. Me diz uma coisa, você que é pai e mãe, teu filho nunca desobedeceu você? Qual filho pode dizer: eu nunca desobedeci meus pais? Você já desobedeceu sua mãe, Carol? Seu pai? Já. Eu também. Quantas vezes? Se eu contasse as minhas histórias aqui para você, agora que eu estou mais próximo da minha mãe, nesses últimos dias, a gente estava lembrando algumas histórias, da vez que eu botei a cabeça na grade do prédio. Eu tinha, sei lá, uns 6 anos, lá em Porto Alegre isso. Eu botei a cabeça na grade, no prédio, e aí na hora que eu coloquei, a cabeça foi, mas na hora de tirar, a cabeça não saiu. Tiveram que chamar o corpo de bombeiros, meu Deus do céu, para poder serrar a grade, para poder me tirar dali. Qual filho nunca desobedeceu seu pai, sua mãe? Mas esse aqui jurava de pé junto que, olha, você está fazendo uma festa para este teu filho que fez um monte de coisa errada. Eu nunca fiz nada errado. Eita religiosidade. Um perigo isso. Você achar que você não precisa da misericórdia de Deus. Você achar que você é melhor do que os outros porque você pratica boas obras, porque você frequenta uma igreja, porque você conhece todos os salmos, você consegue recitar versículos de cabeça, você conhece todos os hinos antigos da harpa cristã. Você acha que você é melhor do que alguém por causa disso? Eu tenho certeza que não. E eu também não sou. Somos pecadores que precisamos da misericórdia de Deus. Eu quero orar por você agora. Amanhã nós vamos adentrar ao capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Falaremos sobre o rico e Lázaro. Eu já preparei, já faremos ao vivo, né? Mas eu já estudei coisas importantes para falar sobre isso. Participe do devocional todos os dias. Deixe seu nome aqui, deixe um comentário aqui. Dê um like, porque isso ajuda a gente a divulgar. Compartilha, convida pessoas para entrar no grupo. Manda o link do grupo. Fala, gente, clica aí, vamos entrar nesse grupo do WhatsApp. Saiba que é um grupo feito por pessoas comuns. Um grupo onde há muitos pecadores, eu sou um deles. Mas se você quiser participar, se você não é como o fariseu que falou, imagina que eu vou entrar aí. Se você quiser, você vai ser muito bem-vindo. Vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço pelas pessoas que estão agora com o coração ferido, porque elas ouviram de outras pessoas que ela era uma pecadora, que ela não tinha salvação, que
ela estava condenada ao inferno e sei lá o que essa pessoa já ouviu e que machucou profundamente o coração dela. Às vezes ela já foi humilhada por alguém que devia acolher. Às vezes essa pessoa tem uma briga, brigou, há uma rixa de irmão contra irmão, como esses dois aqui. O pai o aceitou, mas o irmão não aceitou ele de volta. Jesus tem misericórdia. Queremos que a nossa casa seja um lugar de paz e reconciliação. Oramos para que o Senhor traga saúde a todos que estão doentes. Onde há alguém enfermo, meu Deus, eu fico lendo os comentários aqui e eu vejo tanta gente dizer que está com familiar na UTI, que está com familiar com Alzheimer, com câncer, com problema nos rins, fazendo hemodiálise. Senhor Jesus, tem misericórdia dessas pessoas que estão fazendo algum tipo de tratamento, aquelas que a dor é na alma, é uma angústia, é um vazio que nada preenche, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, meu Deus. Pessoas que fizeram cirurgia nesses últimos dias, pessoas que vão operar nos próximos dias. Oramos pelas crianças que estão com dificuldade na escola, crianças que têm dificuldade para desenvolver a fala, para desenvolver a criatividade. Jesus, começa a acelerar todos os processos possíveis e imagináveis, porque o Senhor é o Criador da vida. Nós pedimos pelas pessoas que sentem dores no corpo inteiro. Não há nenhuma posição confortável nem para dormir, nem para ficar em pé. Se ficar muito tempo em pé dói, se ficar muito tempo sentado dói, se deitar dói. Jesus, começa a restaurar a saúde dessas pessoas. Os que estão em aperto financeiro, quem tem causa na justiça, ela está lutando por algo que é de direito dela, é um dinheiro que é de direito dela e está tudo trancado. Que o Senhor coloque as tuas mãos para que coisas boas cheguem até essas pessoas, não porque nós merecemos, porque nós somos apenas pecadores, mas nós sabemos que somos pecadores, nós não vivemos uma fantasia, nós não tentamos piratear, nós não vivemos uma falsidade, nós não somos cristãos falsificados que querem vender uma imagem de perfeição. Não, nós reconhecemos, somos falhos, somos errantes. Muitas vezes cometemos coisas que não queríamos, falamos coisas que não gostaríamos, porque nós somos limitados, nós lutamos contra a nossa natureza humana todo dia. Tem compaixão de nós, Senhor Jesus. Nos ajude a evoluir, a crescer espiritualmente, em nome de Jesus. E que jamais venhamos deixar de depender da Tua misericórdia. Que sejamos como este filho, o pródigo, que sabia que era um pecador. Que sejamos como essa ovelha, que sabia que estava perdida. Entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que assim seja. Graças a Deus. 6 da manhã o devocional, a meditação com a oração. 12:00, oração do trabalhador. 6 da tarde, a oração da noite. Muito em breve você vai poder nos ajudar, você vai poder semear nesse trabalho sério. Está demorando sim, porque nós estamos exigindo muita transparência. Já falei isso outras vezes. As doações que você vai poder fazer em breve, elas serão acessíveis a um conselho fiscal, um escritório de contabilidade e um escritório de advogados. Pessoas técnicas que terão acesso a essas doações e vão se certificar e garantir que todas as primícias e ofertas e doações que serão semeadas ali nessas contas irão para o destino certo. Tudo com muita transparência e respeito. Muito em breve, eu creio que dentro de alguns dias a gente vai colocar os meios que você pode fazer isso, porque eu creio que ofertas e dízimos são para isso, para ajudar quem mais precisa, os pobres e os vulneráveis. Eu acredito nisso, que a verdadeira religião é essa, amparar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e não se corromper com esse mundo, como está escrito. Deus te abençoe, deixe comentários aqui, até daqui a pouco.